Então é isso, boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas Orlando Pinheiro. Eu sou da equipe editorial da Rede, da área de comunicações, junto com a Catarina, com a Jaqueline, com a Júlia. Vamos começar agora a nossa terceira roda de conversa da Rede. E eu vou começar apresentando os palestrantes. Vou começar com o professor Igor Suzano Machado. O professor Igor é mestre e doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com estágio de doutorado no Departamento de Governo da Universidade de Essex, no Reino Unido, perdão se a pronúncia estiver errada. Atualmente é professor associado do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo. O professor Igor é o autor do artigo Decisões Políticas do Poder Judiciário, três estudos de casos e algumas diretrizes teórico-metodológicas para sua análise, publicado pela Rede no mês de julho de 2014. Também vamos contar com a apresentação do professor doutor Davi Barbosa de Oliveira. Professor Davi é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professora adjunta da Faculdade de Economia, Administração Atuária e Contabilidade da Universidade Federal do Ceará e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará. O professor Davi é autor do artigo Análise de Discurso, Crítica da Anistia Política de Militares, um estudo teórico, metodológico e prático, publicado pela Rede no mês de março de 2015, professor, desculpa, 2015. E é isso, gente. Vamos começar agora nossa roda de conversa. Espero que todos e todas fiquem muito à vontade para contribuir com a nossa conversa. Obrigado. Ok. Palavra comigo, Lucas? Pode ser sim, professor. Fique à vontade. Tá ótimo. Primeiramente, muitíssimo obrigado, tá, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, né? O evento ia ser um pouco antes, teve esse atrasinho, esse adiamento, mas, de qualquer forma, acho que vai ser bem legal ter a oportunidade de conversar com o pessoal aqui sobre essa metodologia, nesse método de pesquisa aí da análise de discurso, e possivelmente vocês já devem ter ouvido falar, ou quando vocês ouvem assim, talvez imaginem já alguma coisa, né? Algum tipo de trabalho a ser feito aí pelo pesquisador. Só que é muito comum, eu vejo assim, né, principalmente, né, no começo, assim, estudantes que querem fazer uma análise aí, por exemplo, pensa em análise de discurso e quer estudar, por exemplo, o que os juízes andam dizendo nas suas decisões, o que os membros do Ministério Público andam colocando nas suas denúncias, e meio com uma certa ideia de tentar descobrir o que está por trás do discurso, né? Quem é aquela pessoa que está fazendo aquele discurso, para tentar explicar aquele discurso de alguma forma por quem que o profere, tentando achar alguma questão relacionada aí, enfim, por ser um membro de uma certa corporação, por ser homem, por ser mulher, enfim, né, por ser de certas classes sociais, tentar achar algum, ou a instituição por trás, tentar procurar algo que está por trás do discurso para explicar o discurso. Quando a ideia da análise de discurso, quando a gente está falando desse método de pesquisa,
é pensar que o discurso é dotado de uma força própria. O que você vai analisar é o discurso em si. Muita gente acha, não, para entender o texto que eu estou lendo, eu preciso entender o contexto, o que está por trás e tal, mas a análise de discurso pensa que texto e contexto são simultâneos. O contexto é um tipo de texto que gera aquele contexto, então você não tem essa diferenciação como se tivesse algo por trás do discurso, mas sim, né, leve em consideração que o discurso é construído e o discurso também constrói. E você está principalmente preocupado em pensar como o discurso constrói um certo mundo, constrói uma certa realidade, constrói uma certa sociedade, constrói algumas noções aí dentro do direito. Por exemplo, quando você tem a polícia descrevendo ali no seu inquérito, depois o Ministério Público fazendo a denúncia e a mídia retratando uma certa situação relacionada ao crime, você tem ali um discurso sobre quem é o criminoso, que esse discurso o principal para análise do discurso não é saber quem está proferindo esse discurso, mas como de alguma forma aquele discurso é o que constrói o criminoso. Não existe algo que seja um criminoso, uma essência, uma natureza de um criminoso que está sendo repassada de forma mais ou menos distorcida por aqueles discursos. São aqueles discursos em si que fazem, que constroem essa realidade jurídica, sociológica do que é, né, o criminoso. Então, a análise de discurso pensa o discurso como algo, claro, que tem uma dimensão retórica, pragmática, ele é usado estrategicamente, e você analisa como essas estratégias se dão para construir aquela realidade que está sendo mostrada de alguma forma. Não há o discurso, nem alguns. Aí a gente vai ver que depois tem algumas tradições diferentes na análise de discurso. Mas pensando o discurso aí, da forma que a gente pensa de forma mais óbvia, aí, como uma linguagem no que é escrito, o que é falado, estrategicamente, aí você vê o discurso como algo que constrói aquela realidade. Ele não é, digamos, ele não é um meio neutro de estar descrevendo para alguém um mundo, uma realidade. Ele é um meio que é usado estrategicamente para estar descrevendo essa realidade, mas essa própria descrição não é que ela é separada desse mundo. Essa descrição faz parte de como esse mundo é construído, é imaginado, cria-se um imaginário sobre aquela situação. E eu já adiantei um pouco aqui, existem muitas escolas de análise de discurso. Tem um texto sobre análise de discurso que fala que alguém já contabilizou 57 escolas diferentes de análise de discurso. A gente vai ver um pouco por que disso, mas mesmo que você tenha essa variedade, e isso seja importante no caso da análise de discurso, por alguns motivos que vou explicitar mais à frente, vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais a fundo um exemplo de uma dessas escolas aí na apresentação do professor Davi. Mas essas diversas, né, escolas de análise de discurso, apesar dessa diversidade toda, elas têm esse pressuposto comum, ela tem alguns pressupostos comuns que são, né, compartilhados. Você tem que essas tradições, diversas tradições, elas têm às vezes uma origem mais na linguística, mais na etnometodologia, nas análises de conversação. Você tem muitas que vão nascer aí da tradição francesa pós-estruturalista. Enfim, você tem aí essas diversas origens diferentes, de tradições diferentes, configurando muitas escolas diferentes de análise de discurso, que acontece porque na análise de discurso você tem uma ligação entre teoria e método que é muito forte. Geralmente, quando a gente está pensando em metodologias de análise das ciências sociais, a gente meio que vê separadamente o que é uma teoria, digamos, uma noção do que é a sociedade, o que são aqueles fenômenos sociais, e de outro lado, uma técnica de pesquisa que pode se encaixar em diversas tradições. Se pensar aqui uma tradição mais funcionalista ou mais marxista, nos dois casos, sem entrar em detalhes do que seriam essas perspectivas teóricas, mas nos dois casos poderiam se usar diversas técnicas diferentes de pesquisa, técnicas estatísticas, entrevistas, histórias de vida, enfim, você meio que tem uma certa liberdade para misturar técnicas de pesquisa, metodologias de pesquisa e perspectivas teóricas sobre o mundo.
Isso é um pouco mais limitado com relação à teoria, à metodologia de análise de discurso. Essas metodologias elas têm uma imbricação de técnica de análise e teoria muito forte. Você, mesmo porque para a gente não correr o risco também de fazer uma análise de discurso que seja a nossa opinião, o que a gente achou de um certo discurso, seja ele, né, uma construção textual escrita, seja um discurso falado, seja até mesmo um discurso, a gente pensando de forma mais ampla em termos de imagens não escritas, né, memes e coisas desse tipo. Então, você tem que, a teoria que embasa uma análise de discurso, ela tem que compartilhar algumas perspectivas comuns à análise de discurso. Como, por exemplo, nessa postura crítica com relação ao conhecimento dado. A análise de discurso tem essa perspectiva de que os discursos constroem a realidade, logo, o conhecimento dado sobre o mundo ele é uma construção discursiva também. Então, há sempre a possibilidade de você fazer uma análise do discurso sobre isso, como, por exemplo, né, a própria construção do mundo dada pelo discurso jurídico, sobre o que é o crime, o que não é o crime, o que é o lícito, o que não é, o que é o ilícito, como, né, se constrói a própria figura e a imagem de um juiz ou de um advogado, enfim, são diversas, né, possibilidades de pesquisa, mas desde que você tome como base uma teoria que reconhece esse certo relativismo das construções sociais por esses discursos. Isso faz com que a análise de discurso também sempre reconheça as especificidades históricas e culturais dos fenômenos. Se eles são socialmente construídos, né, se você tem uma perspectiva chamada construcionista ou construtivista do mundo, você entende que esse mundo foi construído naquelas relações sociais, foi construído naqueles discursos, você tem que entender que o fenômeno que você está analisando ele tem uma especificidade cultural, ele tem uma especificidade histórica. Você, às vezes, tem até aquele artigo famoso de história do direito, né, essa é a mistura do Brasil com o Egito, que às vezes você tem uma certa tradição metodológica no direito, que você escreveu um artigo, escreveu um trabalho sobre direito, você começa com uma base histórica do instituto e tal, e muita gente saiu fazendo isso no direito, pegando às vezes um instituto legal lá do Egito e de repente pulando para o Brasil, sabe, como se tivesse uma linha de continuidade aí, que, né, é claro, né, que você tem uma construção ao longo da história, mas você tem que ter todo um cuidado aí de como as ramificações dessas formações discursivas ao longo da história criaram, né, alguns fenômenos. Quem faz isso muito bem, obviamente, é o Foucault, né, uma das grandes referências aí, o pessoal que faz análise de discurso, que, por exemplo, fez análise histórica de como se construiu um discurso sobre a loucura, sobre a doença, sobre sexualidade, sobre essas diversas as ramificações dessas formações discursivas que trouxeram à tona essas construções a respeito do que é o louco, do que é a sexualidade, do que é a pena, né? O Foucault também tem estudos importantes aí sobre a pena, sobre as formas de produção da verdade no direito. Tudo isso mostra, né, essa perspectiva de análise de discurso que reconhece essa especificidade histórica e cultural dos fenômenos sociais construídos discursivamente. Então, né, como corolário disso, a gente tem conhecimento socialmente construído e que o conhecimento ele não está de alguma forma desconectado da ação. Toda essa construção discursiva dessa realidade social, ela é feita por, né, agentes, pessoas que estão agindo e agindo de forma volitiva, com intenção, estão levando essas formações discursivas numa direção ou não em outra. Né? E você fazer a análise de discurso é reconhecer isso, como certos, né, sujeitos, como certos agentes, como certos movimentos sociais, como certas instituições constroem discursivamente essa realidade social. Você tem aí na sociologia uma longa tradição, né, dessa reflexão desde Durkheim. Né? O Durkheim tem um livro importante chamado As Formas Alimentares da Vida Religiosa, que ele meio pega aquela ideia do Kant, filósofo, né, das categorias a priori do pensamento, da ideia do tempo e do espaço como categorias com que você vem na sua mente, você encaixa o mundo dentro delas, e o Durkheim
ele meio que sociologiza isso. Ele mostra como, por exemplo, as categorias do sagrado e do profano são construídas em rituais sociais e as pessoas depois usam essas categorias para estar formatando o mundo que elas estão vendo, com que elas estão interagindo, classificando algo como, né, algo como sagrado, algo como profano. A gente pode, né, ir ampliando essa sociologia do conhecimento do Durkheim para a ciência no verdadeiro ou falso, para o direito no lícito e no ilícito. E você, né, você tem toda uma tradição de outros autores que foram pensando da mesma forma, como o conhecimento ele tem, né, essa construção social, e aí principalmente depois do Durkheim, alguns outros autores, como Foucault, que eu citei, eles trazem um pouco para essa análise também uma dimensão mais do conflito, de como os conflitos, os diferentes conflitos vão moldando nessas formações discursivas ao longo da história e criando nessas realidades que a análise de discurso ela tem esse pressuposto de desconfiar, né, de que isso não aconteceu naturalmente. Existe uma disputa discursiva em torno, né, do que vai ser aquilo, por exemplo, o que vai ser o direito, do que vai ser nas categorias médicas, científicas, etc., que vão sendo construídas aí discursivamente. Espera aí, a gente só fechou um negócio aqui. Então, você tem essas diversas escolas de análise de discurso que compartilham esses pressupostos aí que envolvem como vocês podem perceber, um certo relativismo, e que também gera críticas, né? Pô, mas então vale tudo, o conhecimento científico também é algo construído socialmente, então não tem mais verdade, não tem nada disso. Hoje você tem uma série de questionamentos a respeito dessa metodologia de pesquisa, que acho interessante também a gente ter em mente quando a gente está falando de fazer análise de discurso. Às vezes, nas pesquisas científicas, se almeja muito fazer certas generalizações, do tipo, olha, descobri uma lei geral aqui que sempre acontece isso, acontece aquilo. Nas ciências sociais isso é muito complicado. Nas próprias ciências naturais isso já é um pouco complicado. Nas ciências sociais é mais ainda. Mas muita gente pressupõe que é necessário, qualquer objeto que você escolha de análise científica, né, é necessário que ele tenha alguma dimensão comparativa, que você possa, né, fazer uma reflexão com base naquela pesquisa, mas que seja ampliável para outros objetos. E se questiona que se a análise de discurso permite esse tipo de generalização, porque ela não permite. Mas isso não é um problema. Acho que várias técnicas de pesquisa mais qualitativas, estatísticas, elas têm, né? Gente, desculpa que eu estou tendo uma participação especial aqui. Elas têm essa dificuldade de fazer generalizações, mas nem por isso elas deixam de gerar um conhecimento interessante e importante para a gente estar compartilhando. Não é tanto, né, aquela metáfora do nadador que passa por vários casos, escolhendo algumas características dele, mas essa perspectiva mais do mergulhador. Você escolhe poucos casos, poucas unidades de texto ali para analisar, mas mergulha profundamente nelas para tentar entender como, né, qual a retórica por trás que está, de alguma forma, embasando aqueles discursos, quais são as lógicas, as categorias ali que ajudam você a entender como aquele discurso foi construído. Se questiona também, diante disso, quais são os critérios de confiabilidade, de dignidade na pesquisa enfim, e o pessoal que faz análise de discurso traz à tona como, às vezes, a gente tem uma visão muito positivista do que é a ciência, dessa possibilidade de generalização, dessa ficção, mas você fazendo uma boa pesquisa qualitativa, outros pesquisadores, acho que essa é a grande chancela do conhecimento, né? A possibilidade de outras, ou você fazer parte de um certo círculo ali de debate com seus pares cientistas, e as pessoas perceberem dali que você trouxe informações importantes, trouxe novo conhecimento com aquela análise de discurso, mostrando, por exemplo, como se constrói a situação da mulher vítima de crimes nos tribunais de júri do Brasil, enfim, vários podem ser os objetos. Você pode pensar ali como você tem essa construção discursiva aí a respeito, né, dos diversos fenômenos, inclusive no direito. E sempre vem, né, aquela crítica
de que, tá, análise do discurso, então o resultado da análise do discurso vai ser um discurso também. E pode vir uma outra pessoa depois e analisar o seu discurso, resultado da sua análise de discurso, e desconstruir esse discurso também, né? Tá aí, né, ressaltando os seus próprios pressupostos e tal. Isso pode acontecer, isso não é um problema em si, né? Isso, pelo contrário, isso mantém, né, essa abertura eterna do conhecimento e das práticas humanas para essa reanálise, para essa crítica, de uma forma que é positiva. Isso não é um problema, isso é reconhecido pelos analistas de discurso, tudo bem, a gente vai produzir um discurso também, como todas as outras, né? Como tudo é uma construção discursiva, a nossa ciência também, a ciência em geral é também, né, uma construção discursiva. E isso é bom para você poder fazer uma análise crítica da ciência, ver, né, como a ciência às vezes constrói discursos que não são esse espelho, esse reflexo da realidade, mas uma construção, por exemplo, que envolve disputas por recursos entre diferentes universidades, você tem, né, pessoas que enunciam discurso científico em posições diferentes, você tem reprodução de imaginários sociais já consolidados sobre, por exemplo, o masculino e o feminino reproduzidos em pesquisas científicas, às vezes sem as pesquisas se darem conta disso, então é sempre bom que você possa ter, né, essa reflexividade do conhecimento que existe na análise de discurso. O próprio conhecimento gerado científico, ele também é possível de ser analisado em termos de análise de discurso. E claro que no momento atual, com esses vários negacionismos, né, há muita crítica a essas perspectivas mais construtivistas, mais relativistas, que parece que colocam a ciência como se fosse um dentre os vários saberes, como se ela não tivesse um valor próprio. E, digamos, tanto faz você dizer que a Terra é plana, quanto você construir um discurso científico mostrando, né, questões relacionadas à Terra ser redonda. Mas não é por aí, né? Você tem a análise de, o que a gente, você precisa abrir a ciência para uma crítica. Você não pode, né, meio que sacralizar esse conhecimento científico, e a análise do discurso faz isso, mas a análise do discurso ela compartilha, como um tipo de pesquisa científica, uma série de regras que fazem ela ser um tipo de conhecimento diferente, não necessariamente melhor ou pior, mas diferente, com as suas vantagens com relação a outros tipos de conhecimento. A gente vai ter que passar pelas mesmas regras de qualquer pesquisa, de avaliação por pares, se for escrever um artigo, e vai se verificar o cumprimento dessas regras. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, para um procedimento metodológico que aparece também no artigo que eu escrevi para a revista, que eu acho muito interessante para a gente pensar a análise de discurso, que é a ideia de uma redescrição analítica daquela realidade. O que é essa redescrição analítica? Falei para vocês que a análise de discurso ela está sempre intrinsecamente relacionada a uma perspectiva teórica. E essas perspectivas teóricas, elas trazem algumas categorias de análise que te permitem compreender melhor certas realidades sociais, por exemplo, né, fazendo aí algumas paralelos, entendendo aí um tipo de recurso de construção discursiva que é comum em diversos momentos, e você consegue perceber como aquilo se manifesta num caso concreto e, consequentemente, entender melhor como se constrói, né, aquele caso concreto. Então, quando você pega essa redescrição analítica, você consegue ter esse conhecimento mais aprofundado de uma análise de discurso, que não é só o que você achou daquele discurso, não é só o que você fazer uma crítica àquele discurso, tentar desconstruir alguns pressupostos daquele discurso, mas de alguma forma você está aí usando uma perspectiva teórica para uma compreensão mais adensada daquele discurso. Eu vou dar então rapidamente, antes de terminar, um exemplo, que eu falei das diversas escolas de análise de discurso, são várias. O Davi vai falar de uma em específica, essa análise crítica do discurso, e eu vou tentar dar alguns exemplos relacionados mais à escola que eu utilizo de análise de discurso lá de Essex, que usa muita obra do Laclau da Mouffe, que tem algumas categorias importantes aí, como hegemonia, antagonismo, né, que quer pensar o discurso na sua dimensão política, num sentido não de política específica partidária e tal, mas uma dimensão política que atravessa todas as relações humanas, que é do exercício do poder, né, que é de você ter o conflito entre visões antagônicas no mundo, que é isso que interessa nessas categorias científicas, e você levando elas para uma análise de caso específico, você consegue ver
aí tentar compreender melhor a dinâmica dentro daquele caso, daquela formação discursiva, naquela direção que você observa. De alguma forma, no artigo que tem aí na rede, eu faço isso com algumas decisões do STF, tento pensar o que as pessoas colocam aí como judicialização da política, como um tipo de politização das decisões judiciais, nesse sentido que o Laclau e o Mouffe colocam. Mas eu vou dar um exemplo aí de uma outra coisa que eu ando pensando mais recentemente. O Laclau, ele tem uma reflexão importante também sobre um tema que está muito na moda, e acho que a reflexão dele é uma das melhores sobre esse tema, que é o tema do populismo. E o populismo, ele enxerga o populismo como um tipo de formação discursiva que ele enquadra esse antagonismo, essa disputa política, como uma disputa entre o povo e aqueles que são os inimigos do povo. E vocês conseguem perceber esse tipo de formação discursiva em muitos discursos políticos. Seja um discurso populista mais à esquerda, por exemplo, que eu represento o povo contra as elites econômicas e tal, ou né, um discurso populista que se relaciona com o nacionalismo, um discurso mais xenofóbico, de eu represento o povo contra esses que querem que os estrangeiros roubem os nossos empregos e coisas do tipo, ou até mesmo, e algo que parece muito, por exemplo, no populismo bolsonarista, que é você colocar o povo contra uma elite que não é econômica, mas cultural. Professores, artistas, cientistas, que ficam com esses valores progressistas contra os valores do povo, de proteção da família, religião e etc. E num evento recente que eu estou tentando produzir alguma coisa nesse sentido agora, de você pensar, por exemplo, o populismo como uma categoria não de análise do discurso político no sentido restrito, mas como uma categoria sociológica de análise de discurso em diversas esferas da vida em sociedade, como, por exemplo, o próprio direito. Como algo que a gente não imaginava que fosse politizar, mas o próprio discurso médico foi atravessado aí por um populismo de médicos defendendo certos medicamentos como se eles estivessem ali querendo ajudar, se colocando aí ao lado do povo, que iria algum remédio para isso, enquanto os cientistas ficavam naquele relativismo, querendo fazer pesquisa e tal. Isso vai aparecer dentro da religião, quando você vai tentar construir discursivamente o povo de Deus contra os inimigos desse povo de Deus. E no direito isso aparece em vários momentos, né? Principalmente no direito penal, quando você tem essa construção discursiva do povo contra esses inimigos do povo, que são os bandidos. Por exemplo, hoje você tem algo muito sintomático no Ministério Público Brasileiro, que eu acho que é algo que ainda faz sentido ser estudado sob essa perspectiva, que é o movimento Ministério Público pró-sociedade. Ver que vou colocar ali aquele grupo antagonizando com outros membros do próprio Ministério Público, de que eles sim estão ali para defender a sociedade, estão ali para defender o povo, enquanto você tem outros grupos que estão ali do lado dos bandidos, dos inimigos do povo, o povo verdadeiro, esse cidadão de bem, ele precisa ser defendido, enquanto esses inimigos aí precisam ser combatidos. É uma forma de estruturação de discurso que eu estou usando aqui como exemplo, que a gente pode usar para analisar aí diversos discursos, inclusive jurídicos, para ter um tipo de compreensão desses discursos mais aprofundados, para você pensar, por exemplo, como essas coisas se articulam. Um discurso jurídico daqueles juristas como representantes do povo contra a corrupção, contra os bandidos, contra esses diversos inimigos do povo, e como isso pode ser, por exemplo, capturado pelo próprio discurso político de um candidato que vai se colocar que ele é o candidato daquele campo contra a corrupção, contra bandidos, etc., que representa o povo mesmo, contra o seu adversário político. Esse sim é o defensor do bandido, esse é o defensor, enfim, dos diversos inimigos possíveis aí que podem ser construídos discursivamente nesse discurso. Lembrando que não existe uma essência da análise de discurso, as perspectivas teóricas que embasam a análise de discurso, elas têm essa característica de ser ter um anti-essencialismo. Não existe uma essência para essas perspectivas do que seja povo. O povo aí, no caso, não é uma categoria, por exemplo, econômica, de quem ganha tanto e é o povão e tal. Não, o povo vai ser construído pelo discurso justamente no antagonismo contra aquele que não é o povo. E os inimigos do povo também não existe uma essência do que seja o bandido, o corrupto, o comunismo. Todo mundo acha estranho, gente, mas o que isso tem a ver com o comunismo? Porque a questão não é a essência
do que seja o comunismo, quando se coloca aí que, né, vai se defender o povo contra o comunismo, principalmente a família. Família é algo muito relativo, não existe uma essência do que seja família. Ela é construída discursivamente numa certa construção em que você usa, né, categorias, por exemplo, dessa história de análise de discurso, antagonismo, hegemonia, né, eu defendo aqui até mesmo populismo, e articula essa formação discursiva com uma intenção, né, de prática no mundo, de intervenção no mundo, de construir esse mundo numa certa direção e não em outra. Enfim, não sei se com esses exemplos ficou claro, essas partes mais abstratas que eu falei no começo, mas estamos abertos aí para estar discutindo sobre tudo isso que eu falei e tudo mais que o Davi com certeza vai falar e bastante outras coisas interessantes. Obrigado, gente. Deixa eu dar um mudo aqui para vocês pararem de ouvir o miado do gato. Então, podemos passar a palavra para o professor Davi. Fica à vontade, professor. Obrigado pela participação. Obrigado, Lucas. Obrigado, Catarina. E Lucas pela acolhida, né? Jaqueline pelo convite. Saudar aqui o Igor. Muito bom falar depois do Igor. O Igor já tocou em vários pontos aqui que eu iria falar, então acho que acaba facilitando meu trabalho. Obrigado. Bom, eu vou, como o Igor colocou, né? A gente tem vários modelos de análise de discurso. Então, tem a análise de discurso francesa, althusseriana, quer dizer, a gente tem uma gama, né, muito grande de abordagens que tem essa preocupação. Umas que caminham da sociologia para a linguística, outras que vêm da linguística para a sociologia. E eu vou apresentar para vocês a análise de discurso crítica, né? Ou análise crítica do discurso. Quer dizer, até nisso ela tem um problema conceitual. Alguns falam de análise crítica do discurso, é muito guiado aí pelas correntes hispânicas e tal, e tem a análise de discurso crítica, que é o vocábulo que a Isabel Magalhães traz do Ferro e quando traduz o livro Discurso e Mudança Social. Mas antes de falar da análise de discurso crítico, eu vou falar um pouco de como é que eu cheguei na análise de discurso crítico, né? Eu vim conhecer essa abordagem teórico-metodológica no doutorado. No doutorado, eu fui fazer o meu doutorado em Pernambuco e tinha a pretensão de estudar a Comissão de Anistia, Comissão Federal de Anistia. Eu advogava, à época, nas comissões estaduais aqui do Ceará, junto a algumas associações de militares anistiados, e inclusive isso dialoga com um artigo, né, que eu publiquei na revista, na rede, e a partir disso eu passei no doutorado e fui, desde o projeto, né, pensando em analisar a comissão de anistia, e eu fui pensando em fazer isso através de Luhmann. Então, a minha ideia era, através do pensamento lumaniano, analisar a comissão de anistia, só que não deu conta, né, assim, o objeto que eu tinha a ser pesquisado, havia muita disputa de sentidos em torno do próprio Conselho de Anistia, das comissões. As comissões, elas são formadas por representantes dos militares, ligados em regra, é uma pessoa, um conselheiro que vem do Exército, tem um conselheiro que é necessariamente anistiado, e tem vários técnicos, né? Quer dizer, pessoas formadas de direito, outros movimentos sociais, que acabam participando da Comissão de Anistia Federal. E eu percebi nas idas ao Ministério da Justiça uma disputa muito grande em torno desse conceito de anistia e da própria comissão, dentro da própria comissão. E as ferramentas que eu via em Luhmann não davam conta desse objeto. Outra coisa que eu fui entender é que dentro da comissão de anistia havia uma disputa do Ministério da Defesa e do Ministério da Justiça sobre a ideia de anistia. O Ministério da Defesa muito na ideia de perceber a anistia como sendo o esquecimento, essa visão tradicional que se tem no direito, né, de esquecer os fatos passados, bem grega romana, que passa muito forte ali por Rui Barbosa e que é muito pensado nos códigos de direito penal. E havia por parte do Ministério da Justiça uma outra visão do que era anistia, que era a anistia quanto rememória, discutir a memória, na verdade, né? Então, pensar os espaços públicos, renomear ruas, discutir eventos, né? Comemorações no sentido de memorar junto, né? De comemorar. Então, eu via uma disputa em torno desses elementos e o que eu percebia foi que a abordagem teórica que eu me propus, já desde o projeto, a analisar, a comissão não dava conta. E eu acabei entrando em contato com a discurso crítica. Quer dizer, à época, eu sou do Ceará, e à época a Isabel Magalhães ela é da UNB, mas estava como professora visitante da universidade, que eu dou aula.
Eu conheci ela lá e acabou que, vendo a metodologia, vendo as possibilidades, era muito mais apto, era muito melhor eu trabalhar com análise de discurso crítica do que insistir no teoria sistêmica para dar conta do problema que eu tinha. Até porque, como eu venho colocando, né, havia visões contrárias na percepção do problema. E o que eu tinha nas minhas leituras de Luhmann não davam conta de dar conta desses eixos. Eu teria que fazer um corte, escolher uma abordagem, e não era o que eu queria. Eu queria justamente trabalhar com esse conflito, com essa disputa pelo sentido, nessa construção desses discursos. Então, encontrei dessa forma que eu entrei em contato com a análise crítica, né? Então, foi o primeiro ponto aqui da fala, né? Então, foi assim. E aí, depois que eu encontrei as potencialidades de realizar minha pesquisa através da análise de discurso, eu fui aprofundar, né? Fui estudar análise de discurso crítica e as análises de discursos, e depois me fincar na análise de discurso crítica para dar conta do problema que eu tinha a ser resolvido na tese. Então, a análise de discurso crítica, me parece, eu acho que o Igor já antecipa isso, mas é importante dizer, reforçar isso, é que quando eu entrei em contato com a análise de discurso, né, ficou muito evidente, eu acho que para quem é do direito, às vezes, talvez tenha uma dificuldade nesse sentido, mas é a ideia de que não há nada por trás a ser revelado. Não tenho essa preocupação, não existe uma ideia transcendente de encontrar uma essência ou algo que está fora dos conflitos sociais para dar conta pelo discurso. Pelo contrário, eu quero, na verdade, ver essas disputas e observar como elas estão acontecendo, como esses conflitos estão se dando e como eles podem ser, como eles tensionam e as repercussões desses tensionamentos sobre os sentidos. Então, não tem, por parte nenhuma pretensão da análise de discurso, de encontrar algo que está escondido. Isso é muito, muito forte da gente do direito, né? Quando a gente na pós-graduação, a gente fica sempre naquela... Quem vai para a filosofia do direito, a sociologia do direito, fica sempre com a ideia de, não, vou revelar, tem algo que não é dito, eu vou finalmente trazer isso, jogar a luz sobre isso. E não é isso que a gente está preocupado. A gente está preocupado com essa construção de sentido, como esse sentido pode ser coerente, como é que ele é mobilizado. A análise de discurso crítica, ela é uma ferramenta, né, teórico-metodológica. Isso é algo também importante se dizer. Ela não é só teórica e nem é só metodológica. A gente pode imaginar que ela é simplesmente uma ferramenta metodológica, mas ela traz um arcabouço teórico importante para pensar a metodologia. Então, aí mais uma vez, isso vai nos colocando, pensando como isso pode ser realizado com o direito, né? Porque o direito, a partir de Kelsen, né, nas visões mais tradicionais, seria um sistema fechado, até pensando por Luhmann, que por mais que seja um sistema aberto, mas tem um código principal fechado, lícito e ilícito, mas para análise de discurso, não. Na análise de discurso, a gente entende o discurso como um sistema aberto. Então, nesse sentido, o discurso jurídico, o jurídico político, o jurídico moral, os discursos que perpassam pelo direito, são discursos que são sistemas abertos e que são sobredeterminados por outros discursos. Então, teria um elemento aí de interdiscursividade e de intertextualidade muito forte presente dentro do direito. Então, é interessante para pensar isso, para pensar o direito nesses modelos, né? Porque eu não estaria diante aí de algo que se valida por si só, mas ele é sempre sobredeterminado. Tem outros discursos que vêm mobilizar, tensionar o discurso jurídico. Então, essas ferramentas teóricas, elas são tão importantes quanto as metodológicas. Então, o Fairclough, né, que é o cara que vai construir, o teórico que vai construir a análise de discurso crítica, que é o inglês, ele vai, dentro de uma corrente forte marxista, mas não só marxista, daqui a pouco eu falo um pouco das várias influências que tem sobre a análise de discurso crítica, mas é um cara que vai pensar isso numa estrutura metodológica. Então, tem livros mostrando a metodologia, o passo a passo é muito didático, inclusive, assim, você vê o passo a passo de como pode ser construída uma pesquisa dentro da discurso crítica, mas ele tem uma forte bagagem também teórica, né? E, para além disso, é importante dizer também que a análise de discurso crítica ela é sociolinguística, né? Então, como eu venho falando, tem corrente da sociologia. Bourdieu, por exemplo, ele aproxima de alguns discursos, né, se aproxima da linguística, em algumas obras dele, né? A economia das trocas linguísticas, né? Quando ele vai fazer essa aproximação, e de como a sociologia e a linguística podem ser mobilizadas conjuntamente, e tem teóricos que vêm da linguística que chegam na sociologia. Os estudos e as pesquisas em análise de discurso crítica,
quando são realizadas lá para o pessoal da linguística, elas são muito focadas na gramática, na palavra, nos verbos. Então, é muito linguístico, né? Já as pesquisas que eu venho orientando, aqui eu realizei, né? E as que eu venho orientando dentro do direito, a gente tem como ponto de partida o texto, a palavra, mas sempre com uma preocupação muito forte do social, das teorias sociais. Então, essa possibilidade ela é válida e é possível, tanto na linguística quanto nas demais áreas que se propõem a utilizar na discurso crítico. Então, ela é sociolinguística, né? Ela, tanto você vai poder avançar mais sobre questões linguísticas, dependendo do campo onde você esteja desempenhando a pesquisa, como muito mais no campo das teorias sociais. Aí eu acho que é importante colocar também assim, que a teoria ela é transdisciplinar, né? Quer dizer assim, o Fairclough ele vai mobilizar um monte de teórico para dar conta de algo que ele vai nomear como sendo dele. Então é atravessado por várias teorias, por vários teóricos, por David Harvey, por Thompson, por Halliday, da teoria sistêmico funcional, por Gramsci, no conceito de hegemonia, pelo próprio Marx, no conceito da visão de poder que ele vai colocar, mas não só isso, também nessa visão mais crítica sobre os institutos, né? O Foucault é uma forte base, tem um livro do Fairclough, né, que é Teoria, Linguagem de Poder, e ele aborda muito, ele explica claramente de onde é que ele partiu de Foucault. E Foucault, principalmente ali na arqueologia do saber, é muito forte, você vê muito presente no ponto de partida do Fairclough, né? Com a ideia do discurso, com a ideia de como é que você mobiliza esses discursos. Mas eu penso também que não é só isso. Me parece que nessa construção de sentido, a parte genealógica do Foucault também se faz presente, porque pensando, né, que a gente vai estar partindo ali da hipótese Nietzsche em Foucault, né? Quando Foucault vai pensar na teoria das forças e pensar como essas forças estão em disputa na sociedade e tal. Inclusive, isso transparece naquele livro esqueci, mas aquela brochurazinha que tem do Foucault, que é a primeira aula que ele dá no Collège de France, né? Que ele vai falar o seguinte, que nada pode, nem tudo pode ser dito a qualquer momento. Quer dizer, ele vai dizer, o discurso ele é formatado, né? Ele é limitado por vários elementos que estão ao seu redor, né? Então, essa ideia é muito potente para a gente pensar como a análise de discurso crítico ela pode ser utilizada dentro do direito. Porque no direito também nem tudo pode ser dito a qualquer momento, né? Tem sentença que ela fica ali, engatilhada para ser julgada, mas não havendo ainda um espaço social possível para ela, ela fica sendo guardada até o momento desse momento chegar. Assim como decisões passadas não podem ser colocadas hoje em dia por serem claramente contra o debate jurídico, político, econômico, etc. Então, Foucault é um elemento muito forte, né? Dentro da teoria do Fairclough. E tem também o Bhaskara, né? Que é o do realismo crítico, que ele vai colocar a possibilidade epistemológica de você fazer um análise de discurso, pensando os limites, os pontos cegos, que o Fairclough vai utilizar disso, os pontos cegos da observação, né? Então, assim, do que é observado, do que é realizado, do que é possível de existir. Quer dizer, esses limites, que são muito curiosos, né, do ponto de vista teórico para a gente, estão presentes também na análise de discurso crítica. Então, como o Igor colocou também, assim, já colocou, né, não há causas primeiras a serem reveladas, não é um sistema transcendente em que haja algo por trás, é um sistema sempre aberto e contingente, então os sentidos eles estão sempre em contingência, não existe uma verdade encontrada que vai ser imutável, está muito próximo daquela ideia de devir, né, de Heráclito, que as coisas estão em transformação, os sentidos também assim são, contingentes que são. A análise de discurso crítica tem um elemento muito importante dela, que ela parte de uma ideia de estrutura e ação, ela nem é estruturalista, nem está no campo só da ação, então Fairclough propõe esse jogo, e esse jogo ele vai utilizar para explicar a possibilidade de mudança social, inclusive, em que tem uma estrutura que repetiria as possibilidades discursivas, mas essa estrutura ela é todo tempo mobilizada por ações que vêm alterar minimamente ela, dando a possibilidade de outras possibilidades discursivas, né? E uma coisa muito curiosa na discurso crítica é que ela não se pretende neutra. Isso é muito curioso. Acho que isso dialoga também com o que eu já trouxe, né? Então, não há pretensão de
ser imparcial ou partir de uma neutralidade primeira. O que a gente tem na análise de discurso crítica seria claramente você assumir um lado, porque a análise de discurso crítico se propõe uma mudança social, se propõe a, digamos que ela seria uma pesquisa engajada, né, em que ela tem lado. Então, a análise de discurso crítico ela estaria preocupado com grupos minoritários, com desigualdade, assimetrias de poder, acesso diferenciado a discursos ideológicos, às estruturas de hegemonia. Quer dizer, esses elementos todos são a preocupação da análise de discurso crítica e elas são trazidas como elemento de partida, né, da própria teoria. Outra coisa ainda que é importante é que eu já acho que eu consigo aproximar de um ponto para a gente abrir para a discussão, né, é que tem categorias que são muito importantes para a análise de discurso crítico. Eu já apresentei aqui algumas, né? Temos a intertextualidade, temos a interdiscursividade, tem a sobredeterminação, mas existem categorias, digamos, iniciais muito importantes, como a própria ideia de poder. Então, a análise de discurso crítico ela tem isso para a gente do direito é muito potente para as pesquisas, né? Porque a gente está preocupado não só com o sentido do discurso, né? Mas com as relações assimétricas que possibilitam esse discurso. Observe que isso, acho que me parece que é um ponto que nos distingue a análise de discurso crítica da própria ideia das hermenêuticas, né? A gente na hermenêutica, por exemplo, no Wittgenstein, segundo Wittgenstein, a preocupação é construir um sentido. Então, por exemplo, se um sentido é construído dentro de um campo capitalista ou do socialismo, né, real, isso só vai permitir que esses são elementos que vão me permitir apenas construir um determinado tipo de sentido. Já para a análise de discurso crítica, não. O elemento de poder, a possibilidade de você discutir as estruturas de poder, as relações desiguais de acesso ao poder, e como isso aparece no discurso, é um elemento fundamental das pesquisas. Então, me interessa para a pesquisa dentro do direito é pensar como essas estruturas desiguais de poder reproduzem os discursos ou possibilitam mudanças discursivas. E por que isso é importante? Porque para Fairclough não há distinção entre discurso e mundo. O discurso ele vai alterar o mundo e o mundo vai alterar o discurso. Então é importante. Então, assim, o discurso seria uma ferramenta de você atuar socialmente na construção de um mundo, digamos, com acesso, com menos assimetria de acesso a bens culturais, materiais, etc. E para concluir, né, tem algumas categorias que são importantes. Assim, tem 3 estruturas principais do pensamento de Fairclough, né? O primeiro seria o evento, que seria o elemento mais concreto da realização do social. E aí, no evento, que é isso que é mais concreto, a gente encontraria ali, como realização disso, o texto. Eu teria as práticas, né? Dentro dessas práticas, eu encontraria ali o discurso, como um momento da prática. Então, eu teria as estruturas sociais, onde eu encontraria lá as práticas sociais. Então, o discurso seria um elemento que ligaria o texto às práticas sociais. Então, é mais ou menos isso que a gente busca fazer na pesquisa e análise de discurso crítico, né? Eu pego um momento do evento, né? Um momento muito específico, que é o texto, e eu pego o texto concretamente, aí do texto eu tento sacar dele alguma expressão, alguma palavra que seja ligada pelo discurso às práticas sociais. E aí eu trago as práticas sociais para pensar aquele texto. Então, a estrutura de ação, né, da nossa discurso crítico é um pouco essa. Então, teria evento, prática e estrutura, que corresponderia, por sua vez, a texto, discurso e prática social. E esses discursos eles vão mobilizar alguns significados, né? O significado acional, que é de gênero discursivo, que aí eu acho que não tem tanta importância aqui para a gente, mas tem também os gêneros, tem também os significados identificacionais, que é pensar as identidades mesmo dos atores que estão ali falando, e as representações, como os objetos e ou as pessoas são representadas em determinado discurso. Eu acho que isso aqui talvez seja uma entrada para a gente abrir para o debate a partir de agora, né? Obrigado, pessoal. Muito obrigada, professores. Foi muito boa a exposição. Agradeço imensamente. Deixa eu ver aqui no chat se a gente já tem alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Já levantar a mão?
A ideia é ser bem uma roda para a gente poder conversar. Ó, o Carlos, eu acho que quer falar. Ah, Carlos, por favor. E eu não estou ouvindo, Carlos. Alguém está ouvindo? Eu não escuto. Você quer entrar e sair de novo, Carlos? Ou se você quiser, você pode mandar aqui no chat também. Oi, desculpa. Ah, agora tá ouvindo. Estamos Agora te foi. ouvindo. Pronto, perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Davi, professor Igor, Catarina, Lucas. Eu sou da UFC, do mesmo programa de pós-graduação do professor Davi. E eu achei muito interessante. Eu recebi o e-mail do evento de vocês e eu vou me inscrever e ver como é que é isso daqui. Achei bem bacana o tema, porque atualmente, né, eu entrei no mestrado com essa proposta de análise do discurso, análise crítica de decisões judiciais, acabei mudando um pouco ao longo do ano, mas sigo trabalhando com o que eu já pensava antes, que era essa questão mais participativa, só que agora no viés da democracia participativa. E eu acho que esse cenário que a gente está vivendo atual e que a gente vivenciou nas últimas eleições deixou bem clara a força que o discurso tem, né? A força que o discurso tem para mobilizar as massas e mobilizar vontades, né? Porque você cria vontade a partir de um discurso. E eu queria saber dos professores, se alguém consegue me dizer, se a gente conseguiria ter algum tipo de limitação de um discurso ao ponto de que ele... O que eu estou querendo dizer com isso, né? Se tem discursos que são capazes de ser nocivos à própria democracia e como limitar esses discursos. Porque quando eu fui estudar sobre isso, sobre limitação à liberdade de expressão, sempre se fala em vedação à censura, e nisso eu concordo. Só que não há como se falar, por exemplo, que a gente possa sustentar um discurso que seja contrário à própria democracia, um discurso que seja contrário a direitos fundamentais, né? Então, como é que a gente faz? Eu não posso censurar, tudo bem, mas o discurso por si só, ele consegue controlar essa situação? O discurso por si só, ele consegue mitigar esses danos que são causados pelas fake news ou pelos discursos totalitários? Eu vou falar e qualquer coisa tu fala depois, pode ser? Carlos, eu penso assim, que esse debate que você está trazendo, assim, no momento atual, né? Professor, acho Davi, que eu tá não bem tô conseguindo baixo. ouvir. Tá muito baixo, Davi. Eu não tô conseguindo te ouvir. Agora melhorou, hein? Não. Não? Tá bem baixinho ainda. Então, Igor, segue aí, depois quando melhor aqui... Agora ficou alto. Agora ficou bom. Vamos lá. Então, assim, eu acho muito... Obrigado, Carlos, primeiro pela tua pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito boa para esse momento agora, né? Eu acho que tem duas coisas que a gente pode pensar a partir dessa tua pergunta, né? Eu acho que os discursos, assim, observe, eu penso que as sentenças, as leis, tudo isso está em disputa. Essa é a minha visão, certo? Então, assim, não, eu falo muito em sala de aula, assim, que tem uma categoria quando a gente faz direito, né, que é da natureza. Isso é muito comum no direito penal e no direito civil, né? Da natureza da propriedade, da natureza da pena, né? Então, coloca-se o direito, ele vai construindo um discurso que nos coloca numa aceitação, e essa aceitação, para a gente, como uma aceitação ideológica, de fato, né? Porque algo que é visto como natural tem uma forte carga ideológica. E eu penso que isso deve ser disputado. Então, assim, e isso corresponde à ideia da gente pensar esse discurso de forma ativa, de fato. Então, assim, me parece que a lei, as decisões, tudo isso a gente tem que entrar. Parece, de alguma forma, é o que Norman colocava, né? Mas a ideia de você pensar isso quanto um campo em que você pode atuar e alterar essas estruturas. Então, eu não acho que a gente pode, que é uma atuação passiva. Eu acho que ela é muito política, né? Então, no sentido político e política nos múltiplos sentidos que pode ter diante disso. Você traz essa fala, o que me permite para falar também assim da questão de que discurso é esse que se coloca,
que se colocou, ou que talvez ainda vá se colocar no Brasil, né? Porque o discurso, o que foi realizado nos últimos 4 anos, vem de mãos dadas. Eu não vou explicar simplesmente com isso, a questão é bem complexa, mas um dos elementos que a gente pode perceber é que há um discurso neoliberal autoritário nas práticas do governo que passou, né? Então, se a gente pegar alguns autores que vão pensar essas categorias, tem o Lazarato, né? Tem o Dardot, Laval, a gente consegue perceber que essa construção de você colocar dentro do próprio Estado agentes, né, que vão mobilizar ações contra o que a pasta faz, é uma tática muito clara dentro do que o Lazarato faz lá de guerra no meio da população, percebe? Então, eu acho que isso também é algo a ser disputado, perceba? É um nó, né, que se faz, assim, você coloca dentro do Estado do Meio Ambiente alguém que é a favor do desmatamento, da venda da floresta e ganha dinheiro com isso e tal. Você coloca no Ministério dos Direitos Humanos alguém que anula decisões da Comissão de Anistia. Então, me parece que é importante pensar também sobre isso, sabe? Então, pensar também como é que esse discurso está sendo mobilizado. Eu não acho que seja... Não é o que eu quero dizer é o seguinte, que é importante perceber que discurso é esse, né? Eu acho que esse discurso é um discurso neoliberal autoritário e as potencialidades do que ele faz e de como a gente pode resistir, aí bem no sentido Foucaultiano, né? De como é que a gente resiste a esse discurso. Parece que as estratégias são muitas, né? Mas eu acho que é muito provocativa essa tua fala, me parece que a gente podia pensar um pouco sobre isso, sabe? Sobre esse discurso. Tem uma categoria muito interessante do professor de Nova York, que é o Haku, ele vai dizer o seguinte, ele vai trabalhar com um conceito que é de contra-revolução. E tudo isso, Carlos, está fora daquele binômio de estado de exceção. Não é uma questão de legalidade ou de suspensão da legalidade. É a utilização dentro do Estado de Direito, através da legalidade, da estrutura do Estado de Direito, para aniquilar direitos, né? Para subtrair direitos. Me parece que é muito potente essa possibilidade de análise a partir disso. Tá? Bom, então, pegar essa pergunta aí, você trouxe, Carlos, que mostrou aí como o discurso é poderoso, como o discurso é forte, e acho que essa é uma pressuposição da análise do discurso. Acho que isso sempre foi assim, né? Você tem essa construção discursiva e pensando aí o discurso, né, como muitas coisas. A gente pensando só naquelas palavras, daquelas pessoas especificamente. E é muito interessante, que a gente está conversando sobre o discurso criando mundos, a gente vê como hoje em dia existem pessoas que vivem em mundos paralelos no Brasil. De gente que vive numa realidade paralela, você não consegue entender aquela pessoa não consegue te entender, porque o seu mundo é formado seus mundos são formados por discursos diferentes. Enfim, é muito interessante, por exemplo, a gente pensa a articulação aí dos diversos significantes e tal. É muito interessante como, por exemplo, o fascismo é um significante proibido, né? Mas você não pode articular ali que você é fascista. Essa palavra aí está proibida, não é aceita nesse debate, mas você consegue articular todo o resto do que é fascismo e colocar-se a favor daquilo. É muito interessante quando sai uma pesquisa dizendo que nunca o apoio do brasileiro à democracia foi tão alto. Eu fico pensando, né, e a gente vê as diferenças do que um tipo de pesquisa pode dizer ou não. Aí você faz um survey que é muito importante para você descobrir muita coisa desse tipo. Só que, cara, muito provavelmente tem gente ali que diz, não, a democracia é a coisa mais importante que tem, e pensando que democracia é o quê? Mas quem atrapalha a democracia é ter um tribunal com um TSE, STF, atrapalhando que aquele que foi eleito pelo povo faça tudo que ele quer. Então, por exemplo, esse tipo de pesquisa não nos permite ver o que as pessoas que aprovam a democracia entendem como democracia, que discurso foi esse que construiu uma ideia, qual é o preenchimento desse significante de democracia que ocorre para certos grupos que é totalmente diferente de outros.
Então, o Davi falou ali, o que é aquele discurso? Acho que o primeiro ponto, em termos de metodologia de análise de discurso, e é claro, né, que aí é uma diferença também de áreas, né, por mais que nas ciências sociais tem uma dimensão normativa, o Davi colocou aqui como análise de discurso tem essa perspectiva de ter uma pegada crítica, né, até por esse questionamento das essências do conhecimento dado, mas no direito às vezes a gente fica muito, né, preocupado numa dimensão, o que a gente vai fazer? Qual a lei que a gente vai aprovar que vai ajudar a gente a acabar com isso, a salvar a democracia e tal? Eu acho que a primeira preocupação desse tipo de pesquisa é, na verdade, mais compreender o que é esse discurso, como esse discurso se articula, tá? Para a gente também compreender o que pode ser feito, e aí não nos termos, né, de censura ou de uma regra, disso, mas para construir alternativas. Eu vou até dizer aqui que eu discordo um pouquinho de uma leitura que o Davi trouxe aí com relação a um discurso neoliberal e autoritário. E me parece, eu até estava conversando isso num evento que eu participei recentemente com um outro colega, pesquisador, que pensa por aí também, como que, na verdade, esse discurso desses populismos de extrema-direita, e aí, né, eu falei que estou pensando essa coisa do populismo, eles, na verdade, eles têm talvez conseguido uma força muito grande por ser um discurso que traz aí uma resposta, um conforto, uma segurança ontológica, uma categoria sociológica aí que a gente acabou discutindo nesse caso também, da pessoa sentir que ela tem um propósito na vida dela, num mundo que vem aí de uma onda neoliberal hiperindividualista e que, na verdade, para o neoliberalismo mesmo, não é tão importante você sentimento de família, de patriotismo, mas, pelo contrário, nesse mundo super individualizado, de cada um por si, esse discurso conseguiu articular uma noção de pertencimento grupal que é muito interessante. E aí é aquilo, né, do discurso fazendo o mundo, sendo feito pelo mundo. Você tem um monte de gente que, de repente, descobriu uma causa para a vida delas. Pode ser uma causa completamente alucinada de defender o Brasil do comunismo. Gente, mas que comunismo? Mas você tem gerou essa percepção de sentimento do mundo. E aí, até nessa perspectiva de escola de discursos, né, lá de Essex, os autores chamam muita atenção para a gente pensar o discurso para além das palavras. O discurso é uma articulação de diferentes elementos. São textos, são palavras, mas são também pessoas, corpos, e como esse discurso conseguiu se articular. Acho que a gente passa mais num tipo de pesquisa que eu acho que essa é uma pesquisa muito interessante a ser feita. Eu tenho até uma orientanda que está pesquisando essa construção de identidades políticas entre jovens, né? Na verdade, nem alguns mais jovens, outros menos jovens, mas isso, inclusive, essa é uma das dimensões que ela está pensando, né? Essa questão que ela trabalha com a educação de jovens e adultos no Instituto Federal aqui, e alguns desses estudantes, ela pegou um grupo pró e contra Bolsonaro para estar vendo, né, como se articula essa identidade política nesses dois lados. Eu acho que é um tema muito interessante, mas acho que principalmente, antes da gente pensar o que a gente pode fazer contra isso, é compreender, né, essa situação. E ela, né, tem ficado assim, muito surpreendida, né, porque a gente também não pode... A gente tem uma coisa meio caricatural, né, de quem são essas pessoas, e aí a gente começa a ver como é que esse discurso se articula, alguns pontos ali, uma certa fantasia a respeito da família, uma coisa também muito forte com relação à insegurança, à segurança pública, né? Você tem um discurso que cresce muito fácil de questão de armas, de defesa e tal, um país que é muito inseguro. Então, quando o Davi coloca, né, as condições possíveis do mundo que permitem certos discursos aflorarem, quando a gente consegue, né, se dedica a compreender melhor esse discurso, ver onde é que essas coisas estão, né, estão florescendo, fomentando, talvez a gente consiga pensar onde talvez esteja alternativa, né? Você tem ali muita gente, o pessoal até brincou uma vez, né, do tipo, tem que legalizar os bingo para esses velhos voltarem para o bingo e pararem de ficar no WhatsApp.
de repente, né, pode ser algo muito mais eficiente do que uma censura. Ao invés de ter um monte de aposentado louvando a ditadura, fazendo em corrente do WhatsApp, se eles estiverem entretidos lá no bingo. Enfim, não sei, estou fazendo uma brincadeira aqui, mas a gente compreender, às vezes, quais são os elementos, né, ou como esses discursos, às vezes, dão, né, sentido à vida de certas pessoas, como talvez seja o caso de a gente conseguir, tentar conseguir propor uma alternativa nesse sentido. Nesse mundo de isolamento aí dessa onda neoliberal, hiperindividualista, cada um por si, o que a gente pode oferecer para essas pessoas? Alguém ofereceu, né, um discurso, apesar de tudo, eu sou um patriota, apesar de tudo, né, tá tudo fragmentando, então deve ser a culpa, sei lá, desses esquerdistas são contra a família, nós temos que restaurar a família, para restaurar esses laços de solidariedade, para não me sentir abandonado nesse mundo tão hostil. Menos do que pensar como a gente censura esses discursos, é pensar essas construções discursivas alternativas que passem, né, a ocupar alguns espaços, né? E você tem autores, né, por exemplo, que vão trabalhar, por exemplo, essa questão, vão pegar a psicanálise também, né? Você tem um pós-estruturalismo psicanalítico lá na obra do Lacan, com a importância da fantasia, né, de como as identidades políticas perpassam por esse preenchimento de um vazio que é inerente a todos nós. A gente tem essa falta constitutiva e a formação discursiva da identidade passa por, né, a gente conseguir superar algumas dessas faltas, algumas dessas exceções. É muito interessante como alguns dos bolsonaristas mais radicais, você vai achar, já foram, há muito tempo atrás, petistas e ficaram muito decepcionados, desenvolveram, né, esse outro lado. Então, essa construção discursiva da própria subjetividade é algo interessante para se pensar. Enfim, o que eu diria com relação a esse tema, em termos de análise de discurso, é menos a gente pensar uma regulação de um discurso enquanto falas e escritas de um certo grupo, mas pensar no discurso, tentar entender o discurso como esse tipo de construção do mundo, incluindo uma construção das subjetividades. Acho que se uma contribuição poderia ser dada para se pensar essa situação em termos de análise de discurso, na minha visão, passa mais por aí, né? Isso é uma metodologia de pesquisa que nos ajudaria a compreender melhor, né, essa realidade, para pensar como agir melhor nela, que me parece que é algo que passa mais por isso, de estar construindo subjetividades alternativas, aí, discursos alternativos que deem a segurança que essas pessoas estão buscando nesses discursos mais extremistas. Legal. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Gostaria de trazer uma contribuição? Carlos, se você também quiser complementar, às vezes os comentários te suscitaram alguma reflexão. Gabriel, por favor. Oi a todos, tudo bem? Eu sou o Gabriel, sou um aluno de graduação na URGS. Estou terminando a graduação, na verdade, agora, só esperando chegar a hora da formatura. E dedicando, assim, esse período agora de transição do fim da graduação justamente para tentar entender mais sobre teoria crítica, sobre estruturalismo, pós-estruturalismo. Então, fiquei muito feliz quando soube disso aqui. Já agradecer muito aos professores, fiquei muito feliz de ouvir as falas. E a minha pergunta seria se tem como pensar em uma análise de discurso sobre disputas discursivas que não tentam impor uma nova hegemonia, mas que tentam ser, digamos, críticas à hegemonia. Eu sei que talvez isso seja pouco possível na escola de Essex, porque pelo que eu sei, eles parecem discordar, pelo que eu li já, eles parecem discordar de Gramsci quanto à possibilidade de uma sociedade sem antagonismos, mas eu realmente fico curioso e eu acho que o que motiva a minha pergunta, só para dar mais contexto, é um livro que eu não esperava que ia ajudar tanto nessas reflexões, mas que ajudou muito, foi um da Editora Elefante, da Brigitte Vassalo, O Desafio Poliamoroso, que é um livro em que ela justamente observa a questão da monogamia numa perspectiva contra-hegemônica. Então, ela diz que muitos dos contrapontos à monogamia atualmente, eles continuam tendo, por exemplo, um pensamento hegemônico no sentido racial. Existe muito uma tentativa de grupos poliamorosos que se denominam de se diferenciar do poligâmico.
e assim mudar a linha abissal do que é o normativo na sociedade, da diferença entre grupos monogâmicos e não monogâmicos para grupos poliamorosos de grupos polígamos, que é aquela diferença clássica entre o ocidental e o selvagem, que é algo bem racista e que está dentro da crítica dela. E o que ela propõe é justamente que as relações humanas não sejam relações de buscar criar sua identidade através de uma exclusão de um outro, como o outro que não faz parte do casal, o outro que não faz parte da nação. Então, ela parece partir muito de uma perspectiva contra-hegemônica, de não poder ter hegemonias nas formas de relações afetivas. E eu não saberia como, então, se eu tivesse que fazer uma análise de discurso que olha as disputas discursivas como uma tentativa de superar a hegemonia atual para impor uma nova hegemonia, eu não veria como olhar os discursos desses grupos poliamorosos aí, com essas influências pós-coloniais, como discursos que tentam impor uma nova hegemonia, porque parecem ser muito contra-hegemônicos, muito contrários a uma formação da identidade baseada na exclusão do outro, baseada no antagonismo. E então, assim, eu não sei, eu fiquei com essa dúvida. Toda análise de discurso tem que partir do pressuposto de que os grupos estão tentando impor uma nova hegemonia, ou existe como você observar grupos como tentando romper, talvez isso, e não sei, olhando discursos de grupos anarquistas, grupos mais... alguns grupos da sociedade talvez tenham esses discursos, e eu fiquei com essa dúvida aí já, tentando conhecer mais dessa metodologia. E desculpa se eu não me fiz entender bem, mas espero que tenha ficado claro, e eu espero ouvir os professores. Muito obrigado por todo esse evento aqui. Davi, você quer que comece agora? Você começou na outra, aí eu passo para você, pode ser? Então, Gabriel, olha, se eu pegar pelo lado aqui da escola de Access, realmente não teria muito isso. Você tem uma dimensão antagônica que é inextricável. Você sempre tem essa possibilidade de você ter identidades que se opõem e uma enxerga a outra como algo que não só a constitui, mas algo que de alguma forma, a ameaça. A Chantal Mouffe vai colocar que existe a possibilidade de você pensar isso em termos agônicos, em vez de antagônicos, como um tipo de forma de lidar com isso, de reconhecer no outro um adversário e não um inimigo que pode ser eliminado. Há toda uma discussão em torno se a Chantal Mouffe realmente conseguiu resolver isso, mas acho que antes da gente chegar nisso, passa um pouco, porque a pressão o exemplo que você traz é um antagonismo mais de grupos enquanto grupos de pessoas do que propriamente um antagonismo de grupos enquanto construções discursivas, uma hegemonia discursiva, porque esse tipo de pluralismo de aceitação de diversos formas de relacionamento, de alguma forma, ele é antagônico ao discurso de não reconhecimento dessa diversidade. Né? Se você tem, você vai ter que... Não, eu não quero que todo mundo seja poligâmico, mas eu quero que se aceite o poliamor. Isso você já tem um antagonismo contra aquele que diz que não pode ter poliamor. Né? Você tem uma formação discursiva, e como o discurso não acha que existe um vazio para além do discurso, você não tem como, digamos, colocar que a aceitação de qualquer relação amorosa digamos, o vazio do discurso, e a imposição de certos padrões é o discurso. Sabe? Você precisa, se você não quer a imposição de certos padrões, você precisa ter uma construção discursiva que se hegemonize contra aquela perspectiva de que só certos relacionamentos são válidos. Ok? E aí, claro, tem gente que defende, tem gente que diz que essas perspectivas, por exemplo, essa da escola de Access, tem um déficit normativo, porque é muito relativista e você não tem
uma defesa, né, do que é certo ou errado. Outros vão dizer que quando você traz essa dimensão do construtivismo anti-essencialista, você já tem um discurso aí anti-ideológico do tipo, porque essa é a natureza, essa é a verdadeira família, essa é a natureza da família, essa é a família tradicional, essa é a família que Deus quer que seja. Essa perspectiva sempre vai trazer, olha, não, né, isso é uma construção feita, discursiva e tal, e que tudo que, né, é construído nesse sentido pode ser desconstruído. E assim, a gente tem mudanças ao longo do tempo, né? Às vezes a gente fica meio desesperado com certos contextos, mas e do que pode ou não pode ser dito. Existe toda uma luta né, de formação discursiva que há uns quase 20 anos atrás, o STF, por exemplo, reconheceu a união homoafetiva. Você retrocede mais outros 20, seria impossível você ter uma formação desse tipo de discurso no STF. E a gente não coloca aí que você tem digamos, um discurso que, digamos, essa decisão ela não limpa o campo de discurso e tira, né, o discurso dali, e nem ela coloca um discurso onde não tinha. Você tem ali formações discursivas que você tinha uma certa hegemonia de pensamento jurídico que, né, um discurso antagônico àquele vai conquistando hegemonia, como talvez daqui a um tempo se conquiste com relação a como se pensar o aborto, não em termos, né, de criminalização, ou a questão da maconha. Você tem essa disputa acontecendo em várias dimensões da vida em sociedade, dentre elas o direito, mesmo dentro das igrejas, né, que você tem algo muito forte de um conservadorismo do discurso, de fazer uma referência, né, a uma origem sagrada e tudo, e mesmo assim você tem essas disputas de discurso. Então, né, levando em consideração que não tem esse marco zero, não tem esse vazio do discurso, o que resta é realmente uma disputa, não exatamente de grupos enquanto conjunto de pessoas, tá? Então, esse é o que eu quero chamar a atenção. Não é, digamos, aquelas pessoas que são poligâmicas ou poliamorosas ou monogâmicas, mas sim, né, antagonismos de construções discursivas que categorizam essas relações de uma forma ou de outra, dando, seja considerando que há só um padrão possível e respeitável, juridicamente tutelável de relacionamento, ou seja mesmo, né, fazendo essa construção de um poliamor como algo diferente de uma poligamia, associando, é aquilo que eu falei de articulação, né, de diversos pontos do discurso, associando um tipo, né, que aí você faz a discurso, como eu falei, você não pode colocar ali fascismo porque é politicamente incorreto, você não pode falar ali, chamar um outro grupo cultural de selvagem porque é politicamente incorreto, mas você vai vendo como aquilo vai se articulando de uma forma que tem ali por trás, né, aquela fantasia de que existe eu sou civilizado e o outro não é, esse tipo de coisa que vai aparecendo nessa construção discursiva. Você pode ter um discurso mais e menos, né, democrático, mais e menos permissivo com relação a isso, mas você não tem o vazio do discurso sobre a questão, ok? Então, acho que seria isso que eu teria a te dizer quando você pensa, enfim, pegando o tema que você trouxe, né, para tentar ilustrar por que você sempre, nessa escola de S, você sempre tem a necessidade de você pensar uma hegemonia e esse antagonismo. Passo para o Davi para dar as contribuições dele. Gabriel, eu estava pensando no que tu falou, né? Eu penso que na análise de discurso crítico é muito parecido com o que o Igor já colocou, né? Assim, você tem uma hegemonia que ela é contingente e ela vai ficar mobilizada, né? Tem grupos que não é que haja uma ideia de que eu vou conquistar o poder, né? Mas isso naturalmente acontece, de repente, um pensamento que era contra-hegemônico se torna hegemônico e vai se colocar contra outros discursos todos, né? Que pensando no discurso estatal, né, se coloca contra toda a sociedade um discurso visto dessa forma. Mas eu fiquei pensando por uma outra via. Em vez de pensar em hegemonia, eu fiquei pensando, puxei mais aí para o pensamento de Foucault e Deleuze, né? E eu acho que talvez seja mais fácil você pensar, talvez, o que você está querendo argumentar, porque aí pensar mais do que hegemonia, pensar em forças, né? E pensar nessas forças que estão atuando, tentando ampliar, né, a sua esfera de poder, né, a sua potência, e no que ela quer ampliar, vão ter forças resistindo, porque vivem de outra forma e vão disputar esse mesmo espaço.
tem no pensamento de Deleuze, ele tem uma categoria que ele vai chamar de linha de fuga, que eu acho que também pode se aproveitar para ti, né? Porque ele vai pensar o seguinte, que existem determinadas possibilidades de atuação que não necessariamente é de tomada de poder, mas de recusa ao poder. Então, assim, não é que eu queira que o meu modelo seja um modelo hegemônico, mas eu quero que o meu modelo seja, por exemplo, respeitado. É como se fosse mais ou menos isso. Então, assim, eu não vou disputar o Estado. E não disputar o Estado é uma decisão que não me coloca nessa história de ter poder ou não ter poder. É uma outra onda que Deleuze vai colocar, né? É como se fosse ele vai colocar isso como linha de fuga, né? Assim, olha, dessa estrutura que se colocou aqui, eu vou traçar uma outra estratégia, digamos assim. Pode ser que seja melhor para você pensar o teu problema aí, que você está imaginando, né? Fora dessa ideia de hegemonia contra hegemonia, que eu acho que, concordo com o Igor, vai ter uma estrutura... Porque é como o Igor colocou, né? Essa ideia, por exemplo, do poliamor, pode chegar um momento que seja tão consensual na sociedade que o contra-hegemônico seja não querer o poliamor, né? E aí, não é porque o discurso queria chegar a esse ponto, mas ele chegou. E chegando, vai se contrapor, né, a outro discurso. Mas talvez, se não for isso que você está pensando, talvez esse pensamento do Deleuze te ajude mais, assim, no sentido de que disputar outros espaços, né? Não vou disputar o Estado, vou continuar em sociedade, mas sem ter essa preocupação com o poder. Tem uns livros, Gabriel, da N-1, tem uns 2 ou 3 livros que tem essa toada de pensar essas questões. Talvez valesse a pena tu dar uma olhada. Tá bom? Você quer fazer algum comentário, Gabriel? Você quer fazer mais alguma pergunta? Aproveito para É perguntar. isso, muito obrigado. Ah, que bom. Aproveito para perguntar se mais alguém tem alguma pergunta. Acho que então podemos encaminhar para o final. Gostaria de agradecer muito todos e todas que estão aqui hoje. A gente precisou remarcar, né, o evento, mas felizmente contamos com a disponibilidade dos professores Igor e Davi. Então, queria agradecer muito todos e todas que estão presentes e também pelas contribuições dos professores, que foram, assim, muito, muito interessantes e certamente, digo por mim, suscitaram muita reflexão quanto a essa abordagem. Muito obrigada, professores, e também a todos os participantes. A gente vai encaminhar os certificados para vocês, por isso que é importante preencher o formulário que eu submeti no chat. Então, peço que quem ainda não fez, que faça isso. E aí, acho que até o final do mês a gente manda os certificados. E logo a gente vai publicar também esse evento no YouTube, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite para todos vocês e uma excelente semana para nós. Obrigado, pessoal. Um prazer poder conversar aí com vocês, ver essa garotada, rever aí o Davi. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado pela participação, professor Igor e professor Davi. Vou encerrar a gravação aqui.